Shalom, shalom, amada família Bessorá, tudo bem com vocês? Um dia de alegria, de paz, de bênção, de esperança no nosso Senhor. Vamos aproveitar o tempo do Senhor, a estação em que nós estamos, para lermos, aprendermos e refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre o nosso livro mais importante e abençoado, que é a Bíblia Sagrada. Obrigada, Senhor, pela tua palavra entre nós. E aproveitando esse tempo que nós estamos no mês de março, nesta semana nós encerraremos um tempo bíblico e iniciaremos outro. Vamos para a palavra de Deus acompanhar sobre o que eu estou falando? Abra a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, e vamos ver o que o Senhor fala conosco. Adonai, Yahvé, Hashem, falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, e ele disse: vocês devem iniciar o seu calendário por este mês, e ele será o primeiro mês do ano para vocês. Quando nós falamos de calendário bíblico e os 12 meses bíblicos, nós temos várias curiosidades. E uma delas é que nós vamos falar hoje é a respeito de quando se inicia dentro da palavra do Senhor, o calendário litúrgico, como ele é chamado. Trouxe uma ilustração adaptada, deste site que está aqui, abençoador de nossas vidas, e essa ilustração nos mostra um pouquinho a respeito das sequências dos meses do ano. Adar, Nissan. E olha que interessante, nós estamos passando por este período aqui. O mês de Adar encerra o calendário litúrgico bíblico e inicia com o primeiro mês do ano, esse que nós acabamos de ler, que nós vamos encontrar na passagem de Êxodo com o nome de Aviv, ou como algumas traduções trazem, Abib, e depois recebe o nome de Nissan, Aviv, referente à primavera, a este período que inicia a primavera. Então vamos colocar diante do Senhor e pedir um entendimento espiritual sobre o seu tempo. Nós passamos por Adar, e em Adar nós temos uma festa bíblica chamada Purim. E agora, quando entramos no mês de Nissan, nos depararemos com mais uma festa bíblica, que nós chamamos de Páscoa, ou como podemos encontrar na palavra do Senhor, Pessach. Purim, a festa que encerra o ano no mês de Adar. Nós podemos encontrar no livro de Esther. E a leitura do livro de Esther que nos fala sobre a maravilha do Senhor, que apesar do seu nome em oculto no livro de Esther, nos demonstra como Yahvé trabalha e opera na história da humanidade. E agora, nesta semana, encerrando aqui o mês de Adar, iniciou-se a primavera, por isso eu deixei essa demarcação desta forma, porque ainda está encerrando o mês de Adar, mas nós já trocamos o equinócio neste ano de 2020. Nós já entramos aqui no hemisfério sul, no outono, e no hemisfério norte já entramos na primavera. Então, o mês de Nissan, o mês de Aviv, já é recebido com a primavera. Chuva, luz,
sol, muitas bênçãos do Senhor, mas também uma referência maravilhosa para nós de que no mundo espiritual este mês representa milagres de milagres sobre a vida do povo de Deus. E nós podemos acompanhar uma das leituras a respeito da primavera. Nós encontramos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, quando nos traz a história da época em que os reis iam para a guerra. Época de colheita, proteger a colheita, estar cuidando de suas bênçãos, de suas dispensas. Mas naquele ano, o rei Davi não foi. A palavra nos conta que ele ficou em Jerusalém, em Jerusalém. E nós, o que sabemos desta história? Vamos trazer para uma reflexão. Quem se lembra? Davi ficou no palácio, Davi foi olhar pela janela, Davi vê uma linda mulher do lado de fora. E ali a história nos traz um grande confronto no mundo espiritual de Davi com Betseba, com o esposo de Betseba, que era Urias, um soldado e estava na guerra. Ai, Davi não devia ter saído da sua posição. Depois, para incentivar a leitura bíblica, todo mundo vá na palavra do Senhor e acompanhe o que será que aconteceu nessa história. Deixo para vocês, para leitura e reflexão na palavra. E vou deixar aqui 2 perguntinhas para a família Bessorá. Se o rei Davi era para estar na guerra, mas ficou em Jerusalém e era época de primavera, época da colheita, época de proteger contra os inimigos que querem tirar aquilo que Deus abençoa a nossa vida. Muito bem, qual é a consequência de Davi ter saído da sua posição? E para nós temos hoje como povo de Deus um posicionamento no mundo espiritual? Qual é este posicionamento? E o que pode acontecer se nós não entendermos para aquilo que fomos chamados pelo Senhor e não assumirmos a nossa posição? Então, guarde estas informações e vamos falar mais um pouquinho a respeito do que está se encerrando com Adar nesta semana e se iniciando com Nissan. Eu estou aqui, hoje é dia 23 de março do ano de 2020 e nós estamos aproveitando o nosso tempo que o Senhor nos proporcionou neste ano, nos abençoando para buscarmos mais a sua palavra, mais intimidade com Ele, revelação do seu Espírito para a nossa vida, nossa mente, o nosso coração. Porque pela palavra do Senhor, nós somos sarados diariamente. E sarados em vários aspectos. Sarados em nossos pensamentos, porque a nossa mente alinhada à mente de Cristo, ela se renova. Sarados emocionalmente, porque confiamos na palavra de Deus, confiamos no seu propósito para a nossa vida e no seu trabalhar para o nosso coração. E confiamos todos os dias da nossa vida nas mãos do Senhor. Então nós temos cura para as nossas tristezas, cura para as nossas decepções, cura para as nossas mágoas e temos reavivada, assim como a primavera que nós acabamos de falar, quando a neve se derrete, quando as plantas vão florescendo, a chuva de primavera chegando e abençoando para as plantas brotarem, nós somos reavivados
pela nova estação do Senhor que inicia na nossa vida. E para fecharmos a dar, vamos trazer algumas curiosidades. Vamos trazer algumas curiosidades para nos lembrar do livro de Esther. Leiam Esther. E é maravilhoso o que podemos trazer para nós. Quando nós falamos dos meses bíblicos, nós vamos sempre trazer uma referência, como encontramos lá em Números, o posicionamento das tribos de Israel ao redor do Mishkan, ao redor do tabernáculo. E pela organização que encontramos lá, nós colocamos cada tribo representante de um mês. E a representante do último mês, do mês de Adar, é a tribo de Naftali. E nós temos muito a aprender com Naftali na palavra. E é época quando nós olhamos para o calendário agrícola da colheita do linho. Nós, quando olhamos em Apocalipse, quando o Senhor se refere à sua noiva, ele diz que a noiva adornada, preparada, vestida com linho fino, que são os atos de justiça do povo de Deus. É tempo de praticarmos atos de justiça. Atos de justiça é nós equilibrarmos o mundo com a justiça de Deus sobre as pessoas, sobre os nossos irmãos, ajudar quem precisa, estender a nossa mão, viver em comunhão, ver quem está passando necessidade, poder ajudar. São atos de justiça. São atos de justiça, o qual nós demonstramos que somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Também nos fala a respeito, da amendoeira, do frutinho da amendoeira. A amendoeira já esteve em flor, a amendoeira passa a dar o seu frutinho. E olha que lindo, o frutinho da amendoeira é como um olhinho se abrindo. E a gente relembra a palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 1, quando o Senhor fala para Jeremias o que vê. E Jeremias responde então, eu vejo, um ramo de amendoeira, que é a palavra shaked. E o Senhor diz então, vistes bem, Jeremias, pois shoked, cuido, é um trocadilho de palavras. Então, ao olharmos para este tempo, pensando na amendoeira que esteve em flor, pensando na amendoeira que começa a dar ali os seus frutinhos após a floração, lembrarmos dos olhos do Senhor, lembrarmos do cuidado do Senhor, lembrarmos que, como no livro de Esther, apesar de não termos o nome de Deus escrito no livro de Esther, em toda a movimentação que encontramos na história, nós vemos a mão do Deus da história, na história do seu povo e na história da humanidade, porque tudo existe em Deus. Nós existimos em Deus, o planeta existe em Deus, o universo existe em Deus. Nós existimos no Senhor e Ele está atento e soberano sobre tudo que está acontecendo. E podemos trazer esta mensagem quando pensamos na amendoeira, no cuidado de Deus, na amendoeira florescendo, na vara de Arão florescendo como um sinal de governo, como um sinal de que o Senhor nos dá. Nós, povo de Deus, precisamos manter o cajado de governo para o mundo espiritual, cuidarmos, orarmos, abençoarmos, intercedermos por todos os povos e nações em todo o tempo. Se nós cremos no Deus Criador e cremos que somos representantes do reino de Deus nessa terra, nós não podemos deixar
de estar com o nosso cajado brotando, florescendo, frutificando, ou seja, nossas mãos abençoadas, levantadas, intercedendo, orando, guardando, nos colocando, seja em qual momento for da humanidade, seja momentos de arrependimento, seja em momentos de bênção, seja em momentos em que o Senhor está chamando a atenção das pessoas para se voltarem para Ele. Nós estamos aqui e precisamos crer que o Senhor cuida em cumprir a sua palavra e que os olhos do Senhor estão sobre todos, sejam todos. Todos podem ser os justos, podem ser os injustos. O Senhor está com seus olhos sobre todos e Ele contempla o que acontece com toda a humanidade. E nós precisamos crer, Deus, vendo todas as circunstâncias, cuida de nós. Você acha que Deus não vê o que você está passando? Porque pode ser um segredo dentro do seu coração. Deus vê o mais profundo da nossa alma e Ele nos ama. Entregou Cristo na cruz do Calvário para sermos sarados, salvos e cuidados em todas as áreas da nossa vida. Entregue a sua vida ao Senhor, creia nele e encontre uma nova vida em Deus. Creia. É momento de colocarmos diante do Senhor. É momento de entendermos que há um renovo. Como Naftali, cujo nome significa minha luta. É momento de entendermos que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra outro ser humano, mas olharmos para o universo onde o mal habita e que forma esse mal tem tentado agir sobre a humanidade e de que forma nós, filhos do Deus vivo, podemos ser diferentes, transformados à imagem de Cristo e trazermos um renovo do governo do reino de Deus onde nós estamos. Também é tempo de sabermos que as nossas palavras, como Naftali recebeu essa bênção, nossas palavras necessitam ser doces. Ao falarmos com os nossos irmãos, ao falarmos com os nossos amigos, ao falarmos no nosso local de trabalho, que o nosso falar represente o amor de Deus onde nós estamos. Também colocando diante do Senhor, nós somos afortunados, porque a nossa paz está em Deus. Então, indiferente à circunstância que nós estejamos passando, nós somos afortunados no Senhor, porque nós cremos que em tudo o cuidado dele está sobre a nossa vida. E da mesma forma, como aparentemente o nome de Deus estava oculto no livro de Esther, nós podemos ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas que nós estamos vivendo. E a unidade dos filhos de Deus, ela derruba principados, potestades, governadores do mundo tenebroso. E estamos falando do mal, de espíritos malignos, não estamos falando de pessoas. O livro de Esther nos mostra que a unidade do povo de Deus em jejum e oração abençoou e houve um mover do Senhor derrubando a maldade daquele momento na história. Nós, da mesma forma, vamos nos unir em oração, vamos nos unir em jejum, vamos apresentar diante de Deus aquilo que está destruindo as vidas, as famílias, destruindo o nosso planeta. Sabia que a palavra nos diz que até mesmo a natureza aguarda a redenção? Estamos aqui para isso, para apresentarmos diante do Senhor e intervirmos. Nós temos um papel precioso. Os olhos de Deus estão vigiando os inimigos. A palavra nos conta no livro de Esther de um inimigo que agia de forma traiçoeira.
observemos o momento espiritual. O mundo das trevas fica ao derredor, ali procurando uma brechinha onde ele possa agir de forma traiçoeira. Vigiemos, tenhamos sabedoria do Senhor, estejamos atentos, porque esta vitória, se a nossa vida estiver correta diante do Senhor, Ele traz a vitória sobre nós. Nossas tristezas transformadas em alegria, o nosso dia de luto transformado num feriado. Vamos pensar, neste momento tem muitas pessoas talvez entendendo este tempo como um tempo de luto, mas vamos olhar e pensar que este tempo é um tempo de nos aproximarmos do Senhor. Vamos nos voltar, fazer techuvá do caminho que nós estávamos indo e Ele estava nos levando distantes de Deus. Vamos parar, vamos voltar, vamos buscar ao Senhor, vamos glorificar, vamos adorar e nos vermos como a noiva adornada, a noiva preparada e a noiva qual tem alegria de entrar na presença do Rei. Como Esther teve a alegria de entrar na presença do Rei. E quando o Rei chama, nós estaremos preparados para participar do banquete com Ele? Vasti e Esther tem muito a nos ensinar sobre isso. Olha, momento de leitura da palavra. Vai lá, nunca leu o livro de Esther? Aproveite esse tempo agora. Deus está te dando uma estação e um tempo para você aproveitar e ler a palavra do Senhor. E, como dissemos, estamos trocando de estação. E a estação que nós vamos entrar agora, ela é representada pela tribo de Yehudá, ou de Judá, como nós conhecemos. Lembra quando nós falamos do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus, e nós dizemos, Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é a tribo de Judá? Judá, filho de Israel. Então ele é representante do primeiro mês do ano bíblico, do ano litúrgico. Ele é a primeira tribo. Quando nós lemos lá em Números, nós podemos ver, ele é representado no seu estandarte por um leão. Olha, estandarte esse disponível aqui neste site, muito bonitinho, entre lá para dar uma olhada. E a palavra Yehudá, quando ele nasce, quando ele recebe o nome de Yehudá, é adorar, glorificar, louvar, bendizer. Então este mês que nós vamos entrar agora, o mês de Aviv, da primavera, o mês de Nissan, dos milagres, o mês da tribo de Yehudá, é mês de nós sabermos que a adoração ao Senhor, a adoração a Yahvé, ela vai primeiro do que qualquer outra coisa. Nós vamos entrar na presença de Deus entre adorando. Lembra de Jacó, quando ele ia para o encontro com Esaú? Eu me lembro muito desta imagem, eu acho muito lindo quando fala que ele se prostrava durante o caminho. Quando nós vamos para a presença do Senhor, às vezes nós temos pressa de querer apresentar a necessidade pela qual estamos passando. Não tenha pressa. Ele, como pai, com os olhos que cuidam, que veem, que sabem, não tenha pressa. Se coloque diante dele em adoração. Em adoração traga salmos, em adoração traga louvores, mas em adoração primeiramente traga o seu coração. Um coração quebrantado, um coração de adorador. Aquele ao qual a palavra nos diz que adora em espírito e em verdade. E aqui, para vermos o Salmo 100,
Celebremos com júbilo Yahvé toda a terra. Prestai culto a Yahvé com alegria. Oh Yahvé, entrem em sua presença com cânticos alegres. Sabei que Yahvé é o nosso Deus, foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Entrai por suas portas com gratidão, com ações de graça, com louvor, com adoração. Em seus átrios com louvor, louvai-o. E bendizei o seu nome, porque Yahvé é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. O Senhor nos abençoa de geração em geração. O Senhor é Deus de gerações, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus de geração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus pais, sobre sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. E o louvor, nos apresentarmos diante do Senhor em louvor, em adoração, vence. Nós vimos agora de pouco que é o mês da primavera. Estamos saindo de Adar, entrando em Nissan e a primavera já chegou, a Aviv chegou. E nós acabamos de ler que era o tempo em que os reis iam para a guerra, tempo de colheita, tempo de proteger. O que vai à frente numa batalha? O nosso louvor, a nossa adoração. Um coração adorador vai à frente na batalha. E nós aprendemos lá com Davi, se os reis iam à guerra, se nós passamos os outros meses e acompanhamos que houve mês de arar a terra, houve mês de semear, houve mês de aguardar a semente nascer, houve tempo de aguardar para a colheita amadurecer. E agora que é tempo de colheita? Será que os inimigos espirituais tentam saquear a colheita? Desanimar para que a gente não colha? Estragar aquilo que foi semeado? É tempo de estarmos atentos. É tempo que nós recordamos na palavra de milagres de Deus. Milagres de milagres no Egito, milagres de milagres na redenção do seu povo, na libertação do seu povo, na travessia do seu povo pelo mar de Surf, pelo mar vermelho. Tempo em que o cordeiro foi sacrificado para que os umbrais das portas fossem marcados. E como a palavra nos diz em Êxodo, e nós podemos acompanhar no capítulo 12, no versículo 23. Pois Adonai passará esta noite. No entanto, quando ele vir o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, Adonai passará adiante e não permitirá que o destruidor entre em suas casas. É tempo de nos revestirmos com louvor e adoração ao único que é digno de louvor e adoração. É tempo de nos cobrirmos com o precioso sangue do Cordeiro, as nossas vidas, a nossa geração, a nossa casa, a nossa família, nossos bens, negócios, ministérios. Porque o destruidor passa e está passando neste período espiritual. Mas o povo de Deus, que confia no seu Senhor,
que é reino de Deus na terra, representante deste reino aqui, nós não cessamos as nossas orações, nós não cessamos a nossa adoração. Coloque um louvor na sua casa logo pela manhã, abençoe o seu lar, traga palavras de bênção para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua família. Sele com o sangue do Cordeiro e abençoe, louve, adore. Mas ao mesmo tempo faça uma reflexão pessoal. Yeshua trazia cura na palavra. Quando Yeshua, o Senhor Jesus, curava e dizia: vai e não peques mais. Vamos trazer ao nosso pensamento qual a cura nós precisamos hoje. É uma cura no nosso corpo físico? Yahvé pode nos curar. É uma cura na nossa alma? Yahvé pode nos curar. Olhe para a sua casa espiritual. A palavra diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Somos uma casa espiritual. Como está essa nossa casinha aqui dentro? Ela está limpinha, adornada? E quem está dentro dela é o Espírito de Deus? Ou a nossa casinha está entulhada? Sujeira, amargura, iniquidade, pecados, pensamentos que nos levam para a destruição, raiva, rancor, a falta de perdão. O que precisa ser limpo? Aproveite este tempo que Yahvé nos dá neste ano, agora, hoje. Não deixa para amanhã. Hoje é tempo de preparar a casa. Hoje é tempo de ungir a casa. Hoje é tempo de abençoar a casa. Porque para entrarmos na presença de Yahvé como adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, nós precisamos que a nossa casa esteja santificada para Ele. Nós servimos a um Deus santo. Nós podemos chegar a Ele da forma como nos encontramos para a salvação. Quando Ele está nos resgatando, como quando resgatou o povo do Egito e o pessoal saiu de lá, estava escravo, estava se libertando das amarras, estava com seu sofrimento. Mas aquele povo foi tratado com maná, passou pelo Mar Vermelho como se fosse um grande batismo naquela terra, para deixar sua vida antiga para trás e renascer novo no Senhor. E nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Deixar aquela velha natureza para trás. Deixar para trás aquelas coisas, sensações e sentimentos que traziam apenas coisas ruins para a nossa vida e nos afastavam cada vez mais de Deus. Busquemos viver um novo, nascidos de novo em Cristo. Nascidos de novo, não com marcas de traumas do passado, mas com cicatrizes que sararam. E hoje você pode apertar porque não dói mais, porque foi sarado pelo Cordeiro de Deus, por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Deixamos para trás, fechamos o ciclo. Iniciamos o novo de Deus. É tempo de mudança para melhor, para sermos o que a palavra espera que sejamos. Sermos gente de acordo com o que a palavra nos ensina, que são as pessoas. E para isso, nós podemos lembrar de algumas passagens, quando a palavra nos fala, lá em João, que chegará um tempo em que Yahvé buscará
os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós podemos entrar diante de Yahvé, no Santo dos Santos, não com o nosso físico, não com as nossas emoções confundindo, nos confundindo. Porque às vezes nós choramos e achamos que estamos na presença de Deus. Às vezes nós choramos porque estamos tristes, choramos de emoção. Mas é preciso que a espada do Espírito, ela separe o que é emoção do que é espiritual, para entrarmos na presença de Yahvé em espírito e em verdade. E olha como é interessante nós pensarmos, quando nós olhamos duas situações bíblicas. Louvor, adoração, é o que nós cantamos também, é o que nós proclamamos, mas tem muita relação do que é aquilo que nós somos. Porque às vezes podemos cantar da boca para fora, podemos falar palavras bonitas da boca para fora. Mas olha que interessante em Gênesis, quando Yahvé nos traz a seguinte colocação: Caim e Abel foram apresentar uma adoração diante de Deus. Foram apresentar. E a palavra nos diz assim, que Yahvé não aceitou Caim e a sua oferta, mas ele aceitou Abel e o aceitou com agrado. Então, antes da adoração, vem o adorador. Por isso é tempo de trabalharmos o templo do Espírito, a casinha espiritual. É tempo, é esse tempo. Não deixa para amanhã. Se coloca diante de Deus hoje. O sangue de Yeshua na cruz, o sangue de Jesus na cruz. Ele veio para nos limpar por completo, mas é preciso entregarmos a Ele, abrirmos o nosso coração, confessarmos diante dele os nossos pecados e recebermos o seu resgate, a sua remissão, porque nós estamos sendo tirados do Egito espiritual e transportados para o reino da luz de Deus. Sejamos luz, sejamos bênção, sejamos vida. E outra passagem, só para nos lembrarmos que o adorar trouxe esta, quando um cordeiro também foi sacrificado, que é a passagem que fala de Abraão levando Isaque para o Monte Moriá. Ai, o Monte Moriá, Monte Santo do nosso Deus. E lá fala assim, quando Abraão diz, quando ele avista o monte, e ele fala para aqueles que estavam acompanhando, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois que adorarmos, voltaremos. E se você continuar a ler a palavra, ali não vai dizer que eles subiam com instrumentos, ali não vai dizer que eles subiam com canções. Mas eles estavam indo lá para adorar. Para adorar. O que nós levamos diante do Senhor é a nossa adoração. Como diz a palavra, quando Josafá separou pessoas para adorar com louvores, com música, com cânticos, eles foram adorar com aquilo que eles tinham de mais precioso. Quando Abraão estava subindo com Isaque, era para adorar com o que ele tinha de mais precioso. Quando Deus se agradou de Abel, é porque Abel adorou com o que ele tinha de mais precioso. Adoremos com preciosidade ao nosso Deus. Se nós entoarmos uma canção, que seja a melhor canção.
se levantarmos as nossas mãos, que seja com glória, que seja com ação, que seja com bem dizer. Se nós falarmos e declararmos que Ele é santo, que isso seja assim de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, que isso seja em espírito e em verdade. É hoje. Hoje é esse dia. Hoje é este momento. E vamos então aproveitar para marcarmos, para durante o mês que vai se iniciar esta semana, o mês de Aviv, o mês de Nissan, é mês de nós pensarmos. Se nós estivéssemos nos tempos bíblicos, nós estaríamos lá com Moisés, no período do Êxodo, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Se nós estivéssemos com Yeshua, com Jesus, nós estaríamos no momento em que ele entrou em Jerusalém sobre um jumentinho, que houve a ceia, que lavou os pés dos discípulos, que houve a oração no Getsemane, mas que houve o plano perfeito de Deus para a humanidade, que foi a entrega dele na cruz do Calvário por nós. Este mês, fique atento e lembre-se de limpar a casinha espiritual, de adorar, de bendizer. Nós vamos tirar o fermento espiritual e nós vamos falar mais sobre esses assuntos. Aguarde até o nosso próximo encontro para revivermos na palavra de Deus. Se nós estivéssemos nos tempos bíblicos, onde nós estaríamos? Yahvé abençoe e guarde a cada um. Pai, no nome santo de Yeshua HaMashiach, nós apresentamos este momento em oração. Nós cremos que, como está escrito na Tua palavra, sobre o mês de Adar, sobre o mês de Aviv, nós estamos numa passagem de tempo, nós estamos encerrando um ano litúrgico e iniciando outro. Estamos fechando um tempo e uma estação e nos colocamos diante do Senhor. Pai, qual ciclo está fechando na nossa vida? No que está sendo colocado um ponto final? Para onde estamos olhando agora? Para onde estamos olhando? Onde o Senhor está cuidando que estejamos? Como está a nossa casinha espiritual? De onde o Senhor está nos libertando, tirando os nossos grilhões, e para onde nós seremos liberados para caminhar e prosseguir? O que nós vamos deixar para trás do Mar Vermelho e o que nós vamos olhar em frente, andando com o Senhor? Pai, nós colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor está operando, abençoando e cuidando, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. A paz do Senhor, amada família Bessorá, anunciando as boas novas em Cristo. Amém.